Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, foram criados. Pela fé ofereceu Abel a Deus, maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e ainda depois de morto, fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado por Deus. Deus os transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradava a Deus. Muito bem, gente. Vamos ver aqui, vamos aqui adaptar. Gente, hoje eu quero falar sobre a fé, tá certo? Quero mandar aqui cumprimentar algumas pessoas que estão entrando aqui. Eu subi um pouquinho para acenar para vocês, tá? Os meus seguidores no Face. Deus abençoe vocês, tá, queridos? Eu sei que eu talvez não agrado a todo mundo com a minha opinião forte. Talvez eu não agrado a todos com a minha opinião diferente, mas os grandes homens de Deus que fizeram mudanças, né, que significa mudar toda uma estrutura para outra, eles também tinham opiniões. E parte do mundo não entendeu. Eles não faziam mal a ninguém, pelo contrário, faziam o bem. Eles não pregavam a desesperança, mas pregavam a esperança. Eles não pregavam a morte, pregavam a vida. Porém, foram incompreendidos. Por quê? Porque há uma intolerância com relação a pessoas que creem diferente. E eu li aqui o texto da Bíblia que fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E pela fé, nós temos a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, as coisas invisíveis. Tem passando rápido aqui, não estou conseguindo saudar todo mundo. Mas aí, já deu. Então, gente, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito o que é aparente. E pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, alcançou testemunho de que era justo, e dando testemunho mesmo depois de morto. Porque mesmo depois de morto, ele ainda fala.
como alguém que já morreu pode falar? Porque o dom da fala, ele é especial para os seres vivos, quem está vivo. É um dos atributos de quem está vivo. Mas como que alguém que morreu, como Abel, diz a Bíblia que ele ainda fala? Ah, aí vem o segredo, meus amigos. Aí vem o segredo. Não adianta tentar calar quem é justo. Porque existe uma fé relativa, uma fé somente nessa esfera terrena, uma fé voltada apenas para o materialismo, uma fé voltada apenas para receber e pedir. E existe uma fé absoluta que não se limita a esta terra. Ela transcende a este mundo, ela vai para o mundo superior, que nós chamamos de a quarta dimensão, ou nós chamamos de mundo espiritual, onde Deus se comunica com o seu povo, com seus filhos. Está passando rápido aqui, não consigo saudar todo mundo. Então Deus, ele se comunica com os seus filhos na terra através de um mundo espiritual, que nós chamamos mundo espiritual, ou a quarta dimensão de Deus, onde se trava uma batalha espiritual, onde se trava uma batalha contra as potestades, contra os principados. E ali Deus ouve a sua oração, e ali Deus também diz que não vai te responder. E tudo isso é pela fé. Pela fé, nós entendemos que o mundo não foi feito do que é aparente. Então não foi feito aquilo que nós vemos. Simplesmente Deus disse, haja, e aconteceu. Ou seja, foi algo supernatural ou sobrenatural. Sobrenatural. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a prova daquilo que a gente nem imagina, nem vê. Ah, como é que você acredita que você tem determinada coisa? Ah, pela minha fé. Qual a prova que você tem? Ah, eu tenho a minha fé. Tá bom para você ou quer mais? Como você acredita nisso? Pela fé. Eu tenho a minha fé. E assim todo aquele que acredita em Deus vai seguindo o seu caminho até se encontrar com Cristo. Não é a fé relativa, é a fé absoluta. Abel tinha uma fé absoluta. Porque mesmo depois que o seu irmão Caim o matou, ele volta através do seu testemunho, e as pessoas até hoje eu estou falando de Abel. E até hoje eu falo de Caim, mas Caim como um mau testemunho de um assassino. E Abel com um bom testemunho de um homem de Deus, homem de bem. Está vendo, gente? Como é importante a fé absoluta, que a fé absoluta, ela não passa. Ela tem uma base.
O que é absoluto, ele é eterno. O que é absoluto, ele não é relativado, ele não pode explicar. Tudo que é absoluto existe e pronto. Deus é absoluto. Então Deus não precisa, ninguém precisa explicar Deus, porque ele é absoluto. Se você consegue explicar, já não é absoluto, é relativado, é relativo. Deus é absoluto, o amor é absoluto. Porque o reino de Deus é um reino de amor. Mas como que a fé também é absoluta? Porque a fé, ela é absoluta na medida que alguém morreu e ele deixa o testemunho e consegue se comunicar. Ou nós conseguimos falar com essa pessoa ainda mediante a fé. Não vai entender como necromancia. Entenda como alguém que fez uma grande obra no mundo e que deixou um legado e que esse legado consegue passar de geração em geração. Então, essa é uma linguagem simbólica, uma linguagem espiritual. Que mesmo depois que a pessoa morre, ele consegue ainda alegrar as pessoas. É um símbolo de Cristo, né? Cristo não partiu desse mundo, não foi morar com o Pai, mas até hoje nós falamos com Ele. E o que Ele fez, deixou cravado na história a sua marca. Então, pela fé, foi pela fé que Abel deu testemunho dos seus dons. Pela fé, depois de morto, ele ainda fala. Mesmo Caim querendo calar a voz de Abel, não pôde calar. Nunca ninguém vai calar um adorador. Ninguém cala um adorador. Ninguém pode calar um adorador. Se a pessoa tem comunhão com o Pai, ela tem comunhão com Deus, ela tem testemunho de que serve a Deus, ninguém vai calar. Se ele é um instrumento de Deus, ninguém vai calar. A fé absoluta não é uma fé originada em bênçãos, que as bênçãos são passageiras. Não é uma fé originada no dinheiro, em coisas materiais. Não. Essa é uma fé absoluta, é uma fé baseada no que Deus pode fazer para você. Eu trabalhei em uma igreja periférica, no início do meu ministério como pastor. Há 25 anos atrás, 27 anos. E ali, quando eu ouvi uma historinha ali, que tinha uma irmã que ela era muito pobre, e ela acordou e não tinha pão para comer. E aí ela foi para a igreja orar, e a igreja era pobrezinha, a janela do barraquinho ficava aberta. E ali, Dorinha, ela estava orando e falando com Deus. Senhor, me dá o pão. Supra o meu pão. E passou 2 menininhos na rua que tinham dinheiro e falaram: aquela senhora lá,
ela orando para Deus mandar o pão para ela. Está lá de olho fechado, dentro da igreja, janela da igreja aberta, era um barraco. E ela pedindo pão. Vamos lá na padaria, vamos comprar um pão, um pacote de pão e vamos pregar uma peça nessa senhora? Eles tinham um dinheirinho no bolso e foram. E voltaram e colocaram o pão em cima do banco. E ela orando, Senhor, manda o pão, manda o pão, manda o pão. E aí quando ela abre os olhos, e eles ficaram observando, ela viu o pacote de pão e falou, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor mandou o pão que eu pedi. O Senhor me respondeu. E lá da porta, da janela, eles botaram a cabeça e disseram, ih, velhinha, não foi Deus não. Fomos nós que viemos trazer o pão para a senhora. E a senhora pensou que era Deus? E aí ela disse, ó, pode ter sido até o diabo. Mas que foi Deus que mandou, foi. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Olha a resposta dela. É a fé absoluta em um Deus que supre, que cuida. Muitas vezes o outro está pensando que é ele, mas não é ele. Quem manda é o Deus absoluto. Porque você tem uma fé absoluta que não está baseado em pessoas, em Deus que cuida de nós, cuida das nossas necessidades. Através da fé absoluta. Não é a fé relativa que... A fé relativa, quando acontece um problema, ela vai embora. Ela te abandona. A fé absoluta não. Você não abandona ela e nem ela te abandona. Porque ela age no sobrenatural, no momento em que você não pensa que vai acontecer, mas acontece, porque é sobrenatural. Que Deus abençoe a todos, vocês fiquem na paz. Aqui não tem som musical, não tem nada, não tem uma andagem em dó menor, não tem nada, é só o som da minha voz e a palavra de Deus. Deus te abençoe. Vou estar orando por todos. Fiquem na paz.